Bem, bom dia a todos. Queria cumprimentar aí a Brisa, estendendo meus cumprimentos à Superintendência de Segurança Hídrica, que, através da Escola das Águas, vem organizando essa série de workshops. Agradecer ao professor Noboro, que é aí uma grande referência, não só do estado de São Paulo, mas no Brasil todo, na área de hidráulica, na área de segurança de barragens, do qual tenho aí a honra de compartilhar alguns anos aí de agência, de DAE, e é o cara que eu sempre recorro quando temos algumas dúvidas, quando temos algumas situações. Então, é uma grande referência e é uma honra poder dividir aí um workshop com ele. Também é uma responsabilidade grande falar depois dele, mas nós vamos tentar trocar algumas ideias aí. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e peço que verifiquem se todos estão vendo aí a minha apresentação. Tá sim, Murilo, tudo certinho. Perfeito, gente. Mais uma vez, agradecer a todos os presentes. Realmente uma presença bem significativa. Temos pessoas aí de toda a bacia do Paranapanema. Algumas pessoas eu já reconheço aqui pelo nome, outras não. Mas vamos passar esse tempinho junto aí, trocando algumas ideias. Acho que o professor Noboro foi muito completo na apresentação dele sobre a questão de segurança de barragens, trouxe até alguns outros aspectos muito importantes, como a questão da outorga e outros pontos, e eu vou também, de certa forma, abordar isso com um enfoque mais regional. A gente conversou algumas vezes sobre esse workshop e como a gente ia preparar esse material aqui. Inclusive, como o mote, o público-alvo, inclusive, são membros de comitês de bacia e pessoas que atuam na questão de recurso hídrico, eu trouxe um caso que teve uma relação muito próxima com o comitê de bacia especificamente. Tá? Então, eu vou dar um apanhado geral de alguns dados da bacia, na verdade, da gerência do Paranapanema, que vocês vão ver que englobam também outras bacias. E depois a gente vai falar um pouquinho de um estudo de caso específico e também a gente vai ver aí um apanhado de outros casos que acabam passando pelo setor de outorga, principalmente. Tá? Bom, meu nome é Murilo Cavalheiro, estou como gerente do Paranapanema. Tá? A gerência do Paranapanema, ela tem uma abrangência aí de 5 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Então, a UGRI 14, que é o Alto Paranapanema, a UGRI 17, que é o BED Paranapanema, a UGRI 20 do Rio Aguapeí, UGRI 21, Rio do Peixe, e 22, que é o Pontal do Paranapanema. São aproximadamente 150 municípios, com área dentro da bacia, e aproximadamente 75 mil quilômetros quadrados de área. Tá? Bom, no universo aí da nossa gerência, o professor Noboro apresentou uns dados, eu trouxe aqui, tem alguma diferença, esse dado foi atualizado ontem, tá? Nós temos 26 barragens dentro da nossa gerência, enquadradas no Plano Nacional, na Política Nacional de Segurança de Barragem. Tá? O professor Noboro também falou de um número de 25 mil espelhos d'água ou massas d'água em todo o estado. Então, só na nossa gerência,
são 9.600 massas d'água mapeadas, né? Só que elas incorporam nesse número áreas de várzea, pequenos espelhos d'água, pequenos reservatórios, barramentos, grandes barramentos. E hoje, na gerência, nós temos 2.150 barramentos ou reservatórios, ou outorgados, ou com suas dispensas de outorga emitidas, tá? Esse é um horizonte aí da nossa região. Bom, dessas 26, né, o professor Noboro até abordou aí, que se enquadram na política nacional, nós temos 14, aqui está dando 27, porque tem uma que está fora daqui, que já tiveram seu enquadramento prévio confirmado, e outras que foram ou estão sendo reclassificadas, né? 13 delas com DPA médio, né, das que já estavam confirmados seu enquadramento, nenhuma com DPA alto e um com DPA baixo. Contudo, das que foram reclassificadas, né, nós temos 8 com DPA alto e 5 com DPA médio. Então, esse aqui é o cenário hoje da gerência do Paranapanema. Aqui a gente tem um mapa para espacializar essas informações. Então, vocês conseguem ver aí que, né, a divisão do peixe Paranapanema, mais especificamente a região do Médio, é a que concentra a maior parte das bacias que estão nesse enquadramento. Eu tenho uma colinha aqui, né, então na UGRI 14, né, o Alto Paranapanema, nós temos 3 barragens enquadradas, no Médio Paranapanema 16, no Aguapeí 3, tá? No Rio do Peixe nenhuma, e no Pontal 4. Tá? Dessas barragens enquadradas, tá? 10 delas estão ligadas a municípios ou alguma organização ligada ao município, né? Que tem o seu uso prioritariamente ou para abastecimento público ou para usos de lazer e recreação. Tá? 8 dessas usinas, ou melhor, dessas barragens, estão sob a responsabilidade de usinas do setor subenergético e bioenergia. Tá? 3 delas estão com operadores de saneamento. 2 delas estão com fazendas, né? E outras 3 com pessoas físicas, e que provavelmente também estão ligadas à questão do agronegócio. Então, esse é o cenário de barragens enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragem, que passa por todo esse crivo que o professor Noboro apresentou, tá? Por todas essas análises, por todo esse acompanhamento. Lembrando, né, como o professor Noboro já mencionou, o empreendedor ele tem a maior parte das responsabilidades sobre esses barramentos, né? A responsabilidade do Estado nesse caso é fazer o acompanhamento e o monitoramento das demandas, né, das exigências que em cada caso requer. Bom, aqui uma informação um pouquinho diferente, que é a quantidade de usos outorgados, né, de barramentos ou reservatórios. Aqui eu tenho não só outorgas, mas tenho também dispensas de outorga que se enquadram naquela regra que o Noboro comentou, do volume, né, dos reservatórios. Então, vocês veem aqui uma grande concentração, principalmente no Alto Paranapanema, que talvez, né, eu acho que, com exceção do Rio do Peixe, é a UGRI que eu tenho menos barramentos enquadrados na segurança de barragem.
E tem alguns motivos para isso, tá? O Alto Paranapanema, a gente tem ali, né, os reservatórios de Jurumirim, e também ali de Chavantes, ali no Rio Itararé, com a junção com o Rio Paranapanema. Então, temos reservatórios significativos, né, e que já servem como fonte para irrigação, que é a atividade mais representativa nessa região do Alto Paranapanema aqui, né? Então, a maioria dos outros barramentos são barramentos que não se enquadram naqueles critérios para estarem dentro da Política Nacional de Segurança de Barragem. Contudo, são barramentos de volumes até relativamente grandes, porque são, na sua grande maioria, utilizados para irrigação. E aqui eu chamo a atenção dos senhores, deixa eu ver se eu até consigo mostrar uma outra imagem aqui, e deixa eu ver se está aberto aqui. Tá. Aqui eu tenho uma representação, né, da nossa gerência, da UGRIDU, Alto Paranapanema, do Médio, Pontal, Aguapeí e Peixe. Vocês perceberem, a bacia do Paranapanema, no estado de São Paulo, ela não é uma bacia, a gente chama ela de vertente paulista do Rio Paranapanema, porque a bacia do Paranapanema, ela também está dentro do estado do Paraná. Então, as áreas de contribuição, os rios que a gente tem dentro dessas subbacias aqui do Paranapanema, são subbacias relativamente pequenas, né? As duas maiores que a gente vai ter estão fora, né? São afluentes do Rio Paraná, que é a do Peixe e do Aguapeí. Por que essa informação é uma informação importante e ela tem relação direta com o assunto que a gente tem, né? Como o professor Noboro comentou, nós temos uma atividade, principalmente aqui no Pontal do Paranapanema, muito forte da pecuária, mas nas demais a gente já tem a agricultura muito forte, e a agricultura irrigada, né, com uma demanda crescente de água, né? E o que isso implica? Como as nossas bacias são pequenas, automaticamente a gente tem disponibilidade menor para essas bacias, e que em muitos casos não atendem a demanda para alguns sistemas de irrigação. Então, a construção e a utilização de reservatórios para alimentação de sistemas de irrigação, ela tem sido cada vez mais frequente, e é uma solução possível para esse tipo de situação. Então, aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem esse cenário de aumento de demanda em toda a gerência para empreendimentos de irrigação, tá? Então, barramentos são instrumentos importantes para conseguir atender essa demanda de forma satisfatória, sem comprometimento dos recursos hídricos, né, da vazão de rio. Então, esse é um ponto aqui que eu queria mostrar para vocês. E aqui são aquelas 9.600 massas d'água que a gente tem mapeadas, tá? Mas por que todas elas não têm outorga? Porque muitas delas são apenas áreas de várzea, são reservatórios fora de cursos de rio, mas que estão mapeadas e elas fazem parte do planejamento de ação e fiscalização da agência, tá? Então, já há alguns anos, né, ainda como DAE, estamos trabalhando mais efetivamente na fiscalização. Então, isso daqui é uma das ferramentas que a gente usa para fazer a nossa programação, o nosso planejamento de fiscalização. Então, só para vocês terem uma ideia da densidade de pontos, né, que a gente precisa olhar. É claro que a gente sempre prioriza isso de uma forma mais objetiva, né, para atacar
os maiores reservatórios primeiro, e isso vem sendo feito. Bom, puxando então para um estudo de caso, tá? Vou falar aqui sobre o balneário do município de Itaciba, que é um dos barramentos enquadrados lá na Política Nacional de Segurança de Barragens e é um dos que fazem parte do monitoramento da Gerência de Segurança de Barragens. Eu trouxe esse exemplo até por uma questão muito peculiar, porque uma das adequações que o empreendedor realizou nesse barramento foi uma ação financiada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então, aí fazendo um link dos comitês de bacia com essas estruturas. Tá? Então, nós tivemos aí, se não me engano, em 2020, né, a adequação da estrutura de vertedor desse barramento financiada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos e indicada por um comitê de bacia. Bom, algumas informações sobre esse barramento especificamente, né? Ele está localizado no município de Itaciba, né, no córrego do Amargoso. Ele é um afluente do córrego da Formiga, que é um corpo d'água que atravessa a cidade de Itaciba. Então, inclusive, esse é um dos fatores que elevaram, né, o dano potencial associado desse barramento, que foi, inclusive, um dos critérios, né, na matriz de classificação para colocá-lo nesse enquadramento. Porque vocês vão perceber que os outros números nem são tão significativos assim. Tá? Ele está localizado na Ugre do Pontal do Paranapanema, tem uma área de drenagem relativamente pequena, né? São 5,74 quilômetros quadrados. Ele tem um volume, no seu nível normal, de 80 mil metros cúbicos e no seu volume máximo, 130 mil metros cúbicos. Esses dois números eles são importantes porque a diferença entre esses dois volumes determina qual é a capacidade que esse reservatório tem para amortecer uma cheia. Então, quando eu tenho a ocorrência de um evento extremo, de chuva, a quantidade de água que chega nesse reservatório, se esse reservatório tiver uma altura de operação ou uma altura de amortecimento, a gente consegue fazer com que ele segure uma quantidade de água e não precise descarregar toda aquela água que entra. Tá? Então, isso é um fator importante. Tá? Alguns parâmetros hidrológicos aqui. Essas informações foram tiradas do processo de outorga desse barramento. Tá? Aqui já uma informação importante. O empreendedor, quando fez essa outorga, ele já considerou um período de retorno de 500 anos. Tá? O usual para barramentos menores, com condições um pouco diferentes, é de 100 anos. Né? O que isso significa? Significa que eu considero uma chuva de projeto, né, que tem uma chance de ocorrer num intervalo muito maior, portanto, eu confiro uma segurança maior para o dimensionamento das estruturas. Tá? Então, aqui para vocês verem, a vazão de cheia calculada, né, para esse ponto é uma vazão de 26,53 metros cúbicos por segundo. Para vazões de cheia, não é um volume tão alto, mas também não é tão pequeno. Só para a gente ter uma ideia, é como se 50 caixas d'água de 500 litros estivessem passando por segundo dentro da estrutura de divertimento dessa estrutura. Então,
É um volume de água considerável. A vazão do vertedor é de 18,45, né? Ele é um vertedor que tem 10 metros de comprimento e opera com uma altura de até 1,10 m. Por que a vazão do vertedor ela é menor que a vazão máxima? Né? Porque a gente vai ter aqui o volume de amortecimento, tá? Então, a quantidade de água que o meu reservatório consegue segurar e o que ele precisa verter. Então, isso são alguns parâmetros que são observados quando você avalia a capacidade hidráulica do vertedor e a sua vazão de cheio estimada, tá? Aqui a gente tem algumas fotos da estrutura de vertedor. Então, essa aqui do lado direito era uma estrutura antiga. O barramento operou durante muitos anos apenas com essa estrutura. Ela é uma estrutura que ela deve ter em torno de 2 metros de comprimento, tinha uma altura de operação aqui bem menor. E aí, a estrutura projetada, né, foi uma estrutura como essa que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né, que tem 10 metros e meio de comprimento. Essas duas estruturas, elas vão afunilar para um canal, está no próximo aqui, que vai fazer, então, a condução dessa água até o córrego ajusante do barramento. Então, aqui do lado esquerdo, vocês conseguem ver o canal antigo existente, e aqui do lado direito vocês veem o novo canal dimensionado. Né? A gente chama esse canal aqui de canal rápido, porque ele é um canal dimensionado para dar uma vazão maior, né? Aceitável, uma velocidade um pouco maior, só que ao final ele disciplina essa água para devolvê-la com menor energia. Tá? Então, essas são as características. Então, voltando um pouco aqui, nessa imagem mais genérica, vocês veem, é um reservatório, né, um barramento utilizado para fins paisagísticos, de recreação e lazer. Ele tem aqui até uma piscina, né, que é abastecida com água do próprio reservatório para lazer, tem uma série de quiosques, as pessoas pescam aqui, mas a gente devia ter colocado uma foto do posicionamento dele em relação à cidade, mas esse córrego desce mais um pouco, deságua no córrego do Formiga, que passa no meio da cidade. Então, essas características desse reservatório, desse barramento, fizeram com que ele tivesse esse enquadramento. Aquelas estruturas que a gente mostrou, elas estão aqui, conseguem perceber ela aqui. Então, esse é um caso, o empreendedor está sendo monitorado, tem uma série de exigências, como o professor Noboro já mencionou. Então, esse é um dos casos aqui da região que tem uma ligação muito forte com os comitês de bacia, né, por conta dessa situação, dessa obra ter sido financiada, inclusive, pelo comitê. É claro que isso depende de uma série de critérios que são definidos pelo próprio comitê e também pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, a possibilidade deste tipo de obra ser financiada ou não com recursos do PI. Bom, aqui eu queria falar um pouco sobre alguns outros casos, e eu vou falar de forma relativamente rápida sobre eles, pontuando alguns aspectos. Tá? Todos esses outros são barramentos que não estão dentro da Política Nacional de Segurança de Barragens, mas que passam pelo processo de outorga, e de qualquer maneira, né, a gente precisa entender que, independente
do tamanho e das características do reservatório, ele sempre tem que obedecer a alguns critérios de segurança, tá? Então, aqui, por exemplo, a história deste barramento é uma história bem interessante. O usuário fez esse barramento em determinado momento sem a sua outorga. Então, vocês veem aqui o vertedor está do lado, na ombreira esquerda, né? Foi uma movimentação de solo muito grande, é uma região que tem um solo profundo, um solo de alta suscetibilidade à erosão, e aí vocês percebam, né, uma série de anomalias aqui, né? O professor Nobouro deve olhar uma foto dessa e ficar maluco com as coisas que aparecem. Mas a gente vê uma série de processos erosivos já se formando, então a gente tem aqui falhas na drenagem do entorno do barramento, tá? A estrutura do vertedor entregando a água direto num ponto de solo erodível, né? Então a erosão já formando. Deixa eu ver se a gente tem uma outra foto aqui que mostra, né, essa erosão aqui já colocando em risco toda a estrutura do vertedor. Então, isso aqui foi o que aconteceu com esse barramento. Isso aqui foi solapando, e esse barramento ele foi colapsado. Tá? Aqui, um outro estágio, uma reforma que ele fez, tá? Já com o seu projeto de outorga, mas aqui eu reforço uma outra situação, né? Que é o melhor momento de você fazer uma obra num curso d'água, né? Se você fizer isso durante o período de chuva, o risco que você está sujeito é muito maior, né? E se você também não usar as estratégias corretas para desviar o fluxo, para que você consiga fazer a movimentação de terra da forma mais correta, fazer a compactação adequada do solo, você ainda corre sérios riscos. E foi o que aconteceu novamente com esse barramento. Tá? E vocês podem ver que agora o vertedor passou, mudou de lado, só que ele teve ainda problemas com erosão nesse ponto, que é onde fica o descarregador de fundo, né? E como ainda estava em construção, a água correu do lado do barramento. Então tem uma série de falhas aqui que a gente pode identificar. Um outro caso que aconteceu aqui nesse barramento é que a área de montante tinha uma série de curvas de nível, e essas curvas de nível também não estavam devidamente dimensionadas, e num evento de chuva elas romperam, e a gente teve um aporte muito grande de água e sedimento, né, que acabou ajudando para colapsar. E aqui, então, eles já estavam num processo de reformar este barramento. Tá? Deixa eu ver se a gente tem aqui Aqui a gente já tem a estrutura sendo finalizada, né? Eu não consegui a foto atualizada, mas esse barramento hoje ele está operando bem, os dispositivos estão funcionando, sem a presença de processo erosivo. Mas foi um retrabalho aí, foram alguns retrabalhos. Por quê? Porque ele não seguiu aquela lista, né, aquela sequência que o professor Nobouro apresentou, né, que fala do projeto, da execução correta, da manutenção e da operação. Então, passando para alguns outros casos, e aqui eu vou compartilhar com vocês alguns tipos de dispositivos que a gente acaba encontrando, dispositivos de segurança, tá, de vertimento, que a gente acaba encontrando aqui pela região. Tá? Então, esse aqui é um exemplo bastante comum, a gente tem bastante desse tipo de vertedor, tá? Um vertedor que a gente chama ou de meia-lua,
alguns de pé de pato, dependendo do formato dele. Tá? Então, esse é um tipo bastante comum aqui. Aqui um outro que estava em processo de construção desde o início. Aqui, né, a pessoa chama de pé de pato, então a gente tem aqui essa tomada lateral e o canal de restituição aqui. Tá? Aqui também um processo construtivo de um outro dispositivo, que aqui é a tomada d'água, né, para o descarregador de fundo, também conhecido como monge. Então, isso aqui é uma estrutura muito comum de você ver utilizada, e em alguns casos, ela também é utilizada para dispositivos de segurança. Então, ela é utilizada como vertedor de nível máximo aqui, né? Só que, para isso, ela precisa ser devidamente dimensionada. Aqui a gente pode ver uma série de falhas na própria execução, né? Falta de lastro da tubulação, uma série de questões. Bom, aqui um outro tipo, né? Como eu disse, é muito comum esse vertedor meia-lua, tá? Mas aqui, para vocês terem uma ideia da estrutura como um todo, então eu tenho aqui a entrada no vertedor, tenho o canal desse vertedor aqui com uma travessia, porque a grande parte, ou a grande maioria dos nossos barramentos vertedouros, a sua crista, né, o seu aterro, ele é utilizado como passagem de carros, caminhões. Então, é muito comum você ter também uma travessia associada ao canal do vertedor. Aqui um outro exemplo, né, é um barramento muito pequeno, onde o empreendedor fez um dispositivo com tubos de concreto, e esse barramento depois passou por um processo de alteamento desse aterro. Tá? Então, aqui, a parte de baixo, essa pedra aqui provavelmente já foi embora na primeira chuva, então isso reforça a necessidade de um projeto adequado, de uma execução adequada, para que esse vertedor ele tenha o seu efeito esperado. Bom, aqui alguns outros exemplos. Aqui a gente tem também um vertedor meia-lua, mas aqui já com canais em células de concreto, então é um canal de dimensões consideráveis. A gente vê aqui a proteção com rachão, né, o hip-rap nas encostas. Então, a gente tem outro dispositivo aqui, e o monge para o descarregador de fundo, a tomada d'água. Então, vocês veem algumas iniciativas muito bacanas